Olá ninjas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje eu vou comentar com vocês tudo o que tá rolando no mangá de Boruto, principalmente no capítulo 39 que saiu recentemente. Galera, como a gente viu, o Narutinho acabou sendo selado e o Sasuke muito ferido. E ainda em Konoha essas notícias não chegaram. O que a gente sabe é que Kawaki presenciou tudo aquilo e que Naruto, Sarada e Mitsuki correram imediatamente pra casa do Naruto porque sentiram que algo estranho tava acontecendo ali. A gente vai ver então agora tudo o que rolou e o que pode rolar também. Afinal, aquela batalha com o Jigen e a invasão dele a Konoha vai ter muitas consequências. E vamos ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então pessoal, como a gente viu, o Naruto acabou sendo derrotado pelo Jigen, e isso lutando mesmo junto a Sasuke. Então Nanadame Hokage pediu pro Uchiha fugir imediatamente, porque se os dois fossem pegos aí a chance de escapar era zero, e então Naruto acabou sendo selado. Foi aí que Kawaki sentiu um mau presságio, a gente viu aquela foto sorrindo do Narutinho caindo e quebrando. E é então que a gente vê no novo capítulo, no 39, a Sarada chegando ali correndo imediatamente, completamente preocupada e perguntando pro Kawaki o que havia acontecido ali. Onde estava o Nanadame Hokage? Kawaki então ficou completamente sem palavras no meio daquela situação. A Sarada então disse que a Ino já havia avisado que o inimigo havia atacado a casa de Naruto, havia atacado a vila e depois disso a presença do Naruto simplesmente sumiu. Boruto então chega ali e disse que o Kawaki realmente estava salvo, isso era tranquilizante. Afinal do nada o seu karma se agitou, então ele ficou preocupado achando que tinha acontecido algo, mas parecia tudo de boa. Só que não. Na verdade o seu pai, o Nanadame Hokage, havia desaparecido. Nesse momento não foram só eles que notaram esse acontecimento, na verdade toda Konoha já havia percebido o sumiço do Hokage. Em um instante só a gente vê uma sombra prendendo o Kawaki completamente, aquele era o Kagemani no Jutsu do Shikamaru e ele, o assistente do Hokage, já havia chegado ali. Ele pela segunda vez estava usando esse jutsu pra prender Kawaki, e agora ele não estava sozinho. Todos estavam preocupados com o que estavam rolando, afinal Kawaki era a maior suspeita de tudo. Naruto o acolheu mesmo ninguém confiando nele, e agora ele some, isso era muito suspeito. Nesse instante então Shikamaru começa a dizer que a unidade sensorial avisou que o inimigo surgiu ali de repente, depois disso sumiu junto ao sétimo Hokage. A única pessoa presente nesse momento era o Kawaki, então ele tinha que explicar em detalhes tudo o que estava rolando. Nesse momento então os ninjas que estavam acompanhando Shikamaru formam uma barreira em volta da casa do Naruto pra prender todo mundo que tava lá dentro. Eles estavam completamente selados, sem chances de escapar. Nenhum dos genins poderiam sair dali sem a permissão do Shikamaru, e tudo isso foi pra impedir que o Kawaki possa fugir. Além disso, esse jutsu seria também pra impedir qualquer reforço dos inimigos de se aproximar. Nesse momento então Shikamaru desfaz o seu jutsu soltando, liberando o Kawaki. Ele diz que vai respeitar o tratamento que o Nanadame Hokage estava dando a Kawaki, e por isso não vai restringir os movimentos dele. Então agora que todos estavam selados ali dentro, ele poderia se mover como quisesse, contanto que não tentasse fazer nenhuma bobagem. É então que ele finalmente pergunta: o que aconteceu aqui, Kawaki? Conte tudo. Nesse momento então o garoto começa a explicar que o grande inimigo era o Jigen, o líder da cara. De repente ele simplesmente surgiu ali na frente do Kawaki. Shikamaru então questiona se aquela era a habilidade especial do Jigen, algo exclusivo dele, mas Kawaki diz que não sabe. A única coisa que ele percebeu era que o seu karma. Do nada aquilo em sua mão começou a doer muito e formou um grande padrão que ele não tinha visto antes. Depois disso, uma rachadura se formou no ar e Jigen saiu lá de dentro. Um ninjutsu de tempo e espaço. Kawaki então explica que o Jigen tava ali atrás dele, mas o Naruto tentou interferir pra o salvar e por esse motivo ele foi pego como alvo, por isso foi levado pra uma outra dimensão. Então ficou claro que de fato Naruto ficou ali lutando com o Jigen, e se na melhor das hipóteses pra ele o Naruto tiver derrotado aquele inimigo, bem, ele ficaria preso ali, pois não pode usar ninjutsu de tempo e espaço, ou melhor, não pode voltar. Pra eles então a única esperança seria o Sasuke, mas a gente sabe que ele não tava na vila, ele tava em missão, então não tinha como esperar nada dele, não tinha como torcer pela sorte e esperá-lo voltar. A gente que acompanhou a luta sabe que o Sasuke foi imediatamente pra lá e que os dois foram derrotados, mas na vila de Konoha eles não sabiam de tudo que havia acontecido ali. Nesse instante então Shikamaru começa a pensar um pouco e ele questiona Kawaki: isso é tudo? Eu estou só perguntando se você está escondendo alguma coisa da gente, como por exemplo, você pode estar enganando todo mundo nesse momento. Shikamaru então diz que ele não confia e nunca confiou em Kawaki desde o início, então por isso ele não vai tratá-lo como aliado, afinal pra ele não pode deixar de pensar que Kawaki é simplesmente um membro da cara, é um espião, alguém enviado pra Konoha pra destruir a vila. Então, graças a todas essas circunstâncias de emergência, ele daria prisão domiciliar a Kawaki. E o garoto realmente aceita isso, ele não tinha muito o que fazer, afinal ele dizia que a desconfiança do Shikamaru realmente fazia sentido, então ele não podia fazer nada. Não só isso, como ele se culpava muito de tudo que aconteceu com o Naruto, então é melhor do que ele ficar preso em outro lugar, ele realmente aceitava esse destino. Nesse momento então a gente percebia que Kashin Koji tava ali observando tudo isso, e ele se perguntava o que aconteceu, por que ninguém voltou? Na verdade ele se perguntava por que o Jigen não voltou, ele sabia que ele lutou com o Naruto e pra ele era claro, não tinha como Naruto derrotar Jigen, não existia nenhuma chance. Na melhor das hipóteses pra Konoha, Sasuke também apareceria
morreria ali. E aí eles teriam uma chance bem mínima de ganhar. Então com certeza pra ele Jigen realmente venceu, como a gente viu que aconteceu mesmo. E a segunda teoria então se mostrou certa, afinal ele disse que se ele não voltou, provavelmente ele não tem chakra suficiente pra voltar. Por isso ele deve ter voltado pra base. É então que Kashin diz a seguinte coisa: nesse momento Jigen está mais fraco, então é um caso, uma oportunidade única na vida. Eu realmente poderia ser capaz de derrotá-lo, então vale a pena voltar lá pra tentar. Ele realmente vai tentar trair e vencer Jigen. Nesse instante então a gente vai pra base da cara e a gente vê o Jigen lá. Realmente ele tava quase sem chakra nenhum, levaria 2 dias pra atingir um tanque cheio de novo. Naquele lugar então Jigen faz uma revelação: o karma do Kawaki tava crescendo muito, amadurecendo num ritmo surpreendente, então logo ele deve despertar como um Otsutsuki perfeito. Tudo isso ainda pode ter acontecido graças à ressonância por estar próximo ao karma do Boruto. Então os dois devem estar evoluindo e se desenvolvendo de ritmo parecido. Boruto e Kawaki provavelmente se tornarão poderosos Otsutsuki. E é então que uma nova árvore divina deve crescer. Uma que seja grande o suficiente para devorar toda a vida do planeta. Nesse momento a gente volta pra Konoha e ali o Boruto se recusa a aceitar que o Kawaki possa ser um espião. Ele não consegue acreditar nesse tipo de coisinha, algo assim. Kawaki também estava muito triste por ter perdido na Nadame Hokage. Ele realmente considerava muito Naruto. Ele começava a pensar sobre tudo o que estava acontecendo, sobre tudo o que aconteceu. Ele pensava de como foi sua vida vivendo com Naruto e vivendo com Jigen. Naruto dizia que todos estavam ligados em uma grande maioria através do chakra, que todo mundo se conectava, enquanto Jigen dizia que Kawaki não tinha nada, que ele era apenas um ser vazio. Enquanto um tentava nutrir ódio e desespero, Naruto tentava passar a Kawaki esperança e segurança. E é claro, ele queria saber por que o Nadame Hokage foi tão gentil com ele. Porque ele sempre o fez bem, sempre o criou como se fosse até parte da sua família, porque sempre fez isso. É então que o Kawaki se decide, ele precisa fazer alguma coisa por Naruto. E depois disso ele coloca aquele seu braço de volta. É nesse momento que uma gota de esperança nasce ali. Ele tava sentindo um pouco do chakra do Hokage. Basicamente ele automaticamente sentiu que o Jigen deve ter deixado Naruto inconsciente, mas ele ainda tava ali tranquilo. Naruto Uzumaki ainda estava vivo. E é então que ele queria salvar o Nadame Hokage. Ele conseguiu sentir através de uma conexão do chakra, a conexão que o Naruto disse que todo mundo tinha. Então ele realmente precisava fazer isso. Essa era a sua missão de vida. Ele precisava ir atrás de Naruto Uzumaki. Ele precisava enfrentar Jigen. Ele precisava ir lá e salvar o Hokage. E é então que a gente vê o Kawaki pronto pra usar o seu karma. E não só isso, ele chama Boruto pra o ajudar. Ele começa a se concentrar muito pra tentar usar uma técnica que nunca usou antes, algo completamente estranho. E é então que a gente vê a marca, aquele símbolo do karma mudando completamente. Depois disso uma grande sombra nascendo ali. Kawaki aparentemente estava abrindo aquele ninjutsu de tempo e espaço, assim como Jigen fez. Depois disso então a gente também viu o karma do Boruto mudando completamente, criando uma forma completamente diferente do normal. É aí que a gente vê também automaticamente e sem querer ele criando o mesmo ninjutsu tempo e espaço que o Kawaki. Ambas as formas do karma se unem, ambos se reúnem em um só para abrir aquele portal, a passagem para salvar o Hokage. Nesse momento então aquele portal surge, se abre na frente de todo mundo, que é bem estranho, ninguém esperava que isso realmente desse certo. É então que Shikamaru fica completamente chocado, ninjutsu de tempo e espaço usado por Boruto e Kawaki. Não só isso, como os dois fizeram isso usando o poder do karma, aquela marca misteriosa, como eles puderam fazer algo assim? É nesse instante que Kawaki começa a dizer que ele finalmente está começando a entender o porquê o Jigen o escolheu. E ele realmente não quer aceitar nada assim, afinal no fim das contas, ele realmente é como esse cara, eles dois eram como ele, eles estavam no mesmo barco. Aparentemente tudo que Jigen pudesse fazer, Boruto e Kawaki em algum momento também poderiam, e eles agora já haviam notado isso. É nesse instante que aquele portal que estava aberto na frente de Kawaki vira uma enorme passagem e o garoto estava prestes a entrar lá dentro. Não só isso, como ele convida Boruto, Sarada e Mitsuki para se juntarem a ele e entrar lá dentro daquele portal, irem na nova missão, resgatar o Nanadame Hokage. Nesse momento então Boruto diz que realmente ele é totalmente diferente do Jigen, e Narutinho tinha certeza absoluta disso. É então que todos eles estavam prontos para irem para essa missão, entrarem naquele portal. Acontece que os 4 são presos pelo jutsu do Shikamaru novamente, o Kagemani. O assistente do Hokage pergunta quem deu permissão para eles para saírem assim por conta própria. Ele estava assim como eles, preocupado com o Nanadame Hokage, mas precisavam pensar bem antes de fazer qualquer coisa, tinham que se acalmar. É então que Kawaki, que agora estava completamente decidido, usa mais um poder da karma. Ele absorve completamente o ninjutsu de Shikamaru, soltando e libertando todos os seus companheiros. É então que o Shikamaru continua tentando, mas foi completamente absorvida. Nesse momento então todos podiam se mover, então imediatamente Mitsuki já pegou seus companheiros para entrarem no portal. Logo em seguida Kawaki entrou também. Enquanto isso Shikamaru estava completamente irritado, mas Kawaki então olhou para ele dizendo: você precisa de apenas uma prova da minha lealdade, não é? Tudo bem, eu vou trazer uma para você agora. A partir daí então eles realmente conseguem entrar naquela dimensão onde só haviam rochas e um grande vazio. É nesse instante então que de longe ouvimos uma voz chamando e dizendo: ei, nenhum de vocês parecem ser o Uchiha Sasuke, então quem são vocês e o que fazem aqui? Nesse momento então Boruto olha assustado e se pergunta quem era aquele cara que estava ali parado segurando um grande receptáculo. E é então que Kawaki o vê também. Nesse momento os dois trocam olhares e automaticamente se reconhecem, aquele homem. Ele começa a dizer: olha só, se não é o Kawaki, olha que alegria, nunca pensei que eu poderia te encontrar num lugar como esse. Aquele era Boru, um outro membro interno da cara. E basicamente naquela
naquelas condições, ele é basicamente uma notícia tão ruim quanto Jigen, afinal pra Genins ele seria bem problemático. Basicamente, antes de enfrentarem Jigen, eles vão ter que enfrentar um dos seus subordinados, um outro membro interno da cara. E obviamente eu tenho certeza que ele não é tão forte quanto o Jigen, mas o Kawaki já deve ter pressentido que naquelas condições o Jigen tava sem chakra e por esse motivo poderia ser mais fácil lidar com ele. Mas agora eles terão que enfrentar um membro interno e como a gente viu, ele estava guardando o receptáculo que prendia, que selava Naruto. Mesmo assim, os garotos ainda não sabem disso, não sabem que o Naruto estão ali dentro. Afinal, na mente deles, Naruto ainda continua lutando contra Jigen, então eles teriam que enfrentar Jigen pra conseguir salvar o Hokage. Provavelmente, eles tentariam se separar, tentariam ir Boruto e Kawaki atrás do Naruto e do Jigen, tentar salvar o Hokage que estaria lutando contra aquele vilão, enquanto Mitsuki e Sarada tentariam lidar com o Boro, mas seria aí que esse membro interno da cara contaria toda a verdade, e aí ele viraria o alvo principal. A pergunta que é, será que 4 Genins são capazes de o vencer? E é isso então que a gente vai ver no próximo capítulo de Boruto, e eu sei que todo mundo tá ansioso assim como eu. E por hoje é isso, muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Eu espero muito, de coração, que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!